Vamos falar agora de uma das ocorrências mais atendidas pelo Corpo de Bombeiros nas praias nesta época do ano: criança perdida. Até o dia 13 desse mês, foram 114 casos, mais do que no ano passado, quando foram 98. A gente vai ao vivo com a repórter Mônica Hermírio, que está com a capitã Kiara, do Corpo de Bombeiros, para trazer dicas para os pais. Aí você vai dizer assim: Beatriz, você quer ensinar a gente a tomar conta do nosso filho? Não é isso. Não é que a gente quer ensinar nada, mas acontece. E está acontecendo mais do que no ano passado. Foram 114 esse ano. Até agora, hoje é dia 12 de dezembro. Ano passado inteiro foram 90 e poucas ocorrências. Então tem mais coisa acontecendo. E é por isso que a gente está aqui, para olhar esses números, né, Mônica, e pedir que as pessoas tenham mais atenção. Pois é, Bia. Boa noite para você mais uma vez, boa noite para todo mundo. Criança cega a gente muito rápido. Eu, por exemplo, já passei pelo desespero de ter uma criança pequena perdida, meu filho com 3 anos, e é assim, é no piscar de olhos. E os números estão aí para mostrar que vem aumentando, então todo cuidado é pouco. 2023 foram 98 ocorrências, 2024 até o dia 13 de dezembro já foram registradas 114 ocorrências, ou seja, criança cega mesmo. Mas nada que a gente não possa ter algumas artimanhas ali para tornar aquele passeio à praia seguro. Quem vai orientar a gente é a capitã Kiara, coordenadora de operações do Corpo de Bombeiros, que já está aqui com a gente. Capitã, criança cega, num piscar de olhos a gente perde e aquele desespero. Mas tem algumas táticas, algumas manhas, né, que os pais podem fazer para que esse passeio seja seguro. Boa noite. Sim, boa noite. Eu também tenho 2 filhos, graças a Deus nunca se perderam, mas é uma coisa que a gente sabe que pode acontecer, por mais que às vezes a mãe e o pai sejam atentos, mas às vezes coisas muito rápidas acabam distraindo. Então a gente tem algumas dicas para dar. Uma delas, quando você chegar na praia, procura um posto de guarda-vidas. Se naquela praia tiver um posto de guarda-vidas, eles têm uma pulseirinha. E nessa pulseirinha você coloca o nome, o telefone do responsável e coloca na criança. É uma pulseirinha que pode usar na água, não saem as informações, elas ficam lá. Então, caso a criança se perca, as pessoas vão poder ligar para os pais e informar onde a criança está. Uma outra dica é ensinar a criança o telefone do pai e da mãe, que elas saibam decorado. Outra coisa importante, saber também local adequado para banho. Então, quando você vai no posto de guarda-vidas, quando você vai ao posto, eles vão indicar o local mais seguro para banho. Usar também um ponto fixo, porque às vezes eu já vi gente dizer: a gente está aqui perto desse carrinho de milho. Mas o moço do carrinho de milho, ele não vai ficar ali para sempre. Então, você tem que usar um ponto fixo, use uma barraca fixa, um ponto fixo, um hotel, algum ponto que seja mais fixo para você mostrar para a criança e que seja algo chamativo, que grave, né? Porque às vezes ela não sabe ler ainda, então ela não vai saber o nome da barraca, mas vai ter alguma coisa ali que chame a atenção dela para dizer: a gente está nessa barraca aqui. Então, o uso da pulseirinha, cuidado no local de banho. Uma coisa muito importante são as boias, tá? Às vezes o pessoal vai usar aquelas boias tipo pneus, e às vezes as pessoas acabam se confiando na boia. E aquela boia tipo pneu é uma das mais perigosas, porque a criança fica ali e às vezes a correnteza é leve para ela descer ali da boia e se afogar é muito rápido. As boias mais adequadas são aquelas que pegam no tronco e nos braços, mas mesmo de boia, a criança ela tem que estar sendo supervisionada o tempo inteiro. A distância segura de uma criança para um adulto é a distância de um braço, é a distância de um passo. Outra dica que a gente dá para as crianças também é que água no umbigo é sinal de perigo. Então, não deixe a criança ir, principalmente no mar, para um lugar em que a água passe no umbigo, e ela tem que estar sendo supervisionada por um adulto, né? Às vezes colocam um irmão mais velho para olhar. Uma criança não pode ser responsável por outra. Então, a criança ela tem que estar sendo supervisionada o tempo inteiro. E aí ter cuidado também quando vai em grupos grandes. Tá todo mundo olhando. Se tá todo mundo olhando, não tem ninguém olhando. Reveza com o marido, com o tio, com a madrinha. Eu vou ficar meia hora olhando, agora elas são minhas. Daqui a pouco é você. E aí você troca, né, para que todo mundo possa curtir o passeio, mas que as crianças possam estar em segurança. São algumas dicas que a gente pode dar. Capitão, e nessa época de férias, né, as praias ficam ainda mais lotadas. Aquela multidão toda para a criança se perder é muito fácil. Tem alguma orientação até para a criança que está assistindo agora, né, para ela entender também que muita gente ali não dá atenção para quem você não conhece? Também é importante orientar nesse sentido? Sim, é importante orientar a criança, né, para que ela não aceite nada de estranho, que ela não saia com algum estranho. Caso ela se perca, é importante que ela tente talvez procurar alguém que esteja uniformizado,
identificado, seja um bombeiro, seja o pessoal do Ronda no Bairro, um policial militar, porque aí se identifica que é uma pessoa, né, que é um profissional que vai ajudar aquela criança. E aí também uma outra dica é talvez procurar locais menos movimentados para com as crianças, né? Talvez já que vai com criança é um lugar muito cheio, a chance de se perder é maior e aí tem que redobrar a atenção. Então talvez procurar uma praia, pelo menos uma região daquela praia que esteja menos tumultuada, com menos gente, para que ela possa ter um passeio mais tranquilo. E para os pais, percebeu que a criança sumiu, que a criança se perdeu, o que é que deve fazer? Buscar a polícia, buscar os bombeiros? Qual é a primeira atitude dos pais nesse momento? Eles precisam, é importante que um fique no ponto de encontro que foi firmado e aí o outro pode ir atrás, procurar essa criança. E aí pode pedir ajuda sim para o bombeiro, pode ligar até aqui para o 93 e aí a gente entra em contato com os guarda-vidas que estão na praia para que eles ajudem, né? Tem algumas cidades no sul do país que eu já vi que eles fazem. As pessoas que estão na praia, elas começam a bater palmas. E aí os pais ajudam a encontrar, né? Quando viu uma criança perdida, o pessoal bate palma e aí os pais conseguem ir buscando aquele barulhinho, né, das palmas e aí conseguem encontrar a criança. Essa também é uma outra dica que eles podem usar. Mas é importante que um fique no ponto de encontro. Se todo mundo sair e a criança voltar para ali, ela não vai encontrar, né, alguém que seja da família, alguém que ela reconheça. Obrigada pelas informações, dicas importantíssimas e preciosas, né, para a gente aproveitar essas férias com a criançada e sem acontecer nada de perigoso, sem sumir ninguém, né? Ir todo mundo para a brincadeira e voltar todo mundo inteiro, todo mundo, né, bem. A capitã falou sobre essa atitude, né, de bater palmas, encontrar a criança ali perdida e bater palmas para chamar a atenção. Aqui em Maceió também tem um ótimo exemplo, tem uma barraca na praia que faz isso, que eles são maravilhosos. Então, assim, todo mundo já sabe. Criança perdida levam para essa barraca que fica ali na Ponta Verde e eles saem batendo palma e caminhando com a criança, chamando a atenção e rapidinho eles conseguem achar, porque eles realmente replicam essa ação, né, de chamar a atenção e todo mundo já sabe que é criança perdida, então quem está ali procurando já sabe onde encontrar. Mas no mais é isso mesmo, né, Bia? Ficar atento, redobrar a atenção e seguir todos os conselhos passados pelo Corpo de Bombeiros. Aí as férias aí vai ser perfeita. Voltamos com você. É verdade, obrigada, viu?